Pois é, Darcy, uma importante campanha do Conselho Regional de Farmácia, que vai até o dia 11 agora deste mês, portanto, para que as pessoas possam se conscientizar e evitar a automedicação, que da prática que termina matando 20 mil pessoas por ano no Brasil. Está uma média aí de 5 ou 6 pessoas morrendo por dia em todo o país. Portanto, para falar sobre esse assunto, sobre a automedicação, nós vamos conversar agora com o Vinícius Hipólito, que é farmacêutico, trabalha, tem a sua farmácia de manipulação aqui em Cachoeira. Perfeito. Boa tarde, Vinícius. Seja bem-vindo ao NTSul. Boa tarde, Daniel. Obrigado pelo convite para tratar desse tema tão relevante, né? Aos telespectadores também, boa tarde. É de suma importância, Daniel, vocês abrirem esse espaço para esse tema, porque, como tu falaste, esse dado é alarmante, né? É verdade. E é um dado de 2004, na verdade, então não se sabe... Talvez tenhamos mais ou menos. Talvez... Possivelmente mais. pelas mídias, né? Que cada vez estão mais presentes em programas, em eventos, né? Os laboratórios investem bastante, né, nisso. Claro. Né? Bom, Daniel, a automedicação, na verdade, eu acho que tem 4 tópicos interessantes para ser tratado. Primeiro, o que é o uso racional do medicamento, né? Então, esse uso racional do medicamento, o primordial é você ter o aconselhamento e o acompanhamento de um profissional habilitado, né? Na farmácia, claro, o farmacêutico, né, que vai pegar a prescrição do médico, né, e vai fazer a avaliação, vai fazer esse elo de ligação com o paciente, né, informando, principalmente e avaliando se o medicamento que está sendo prescrito é realmente o medicamento habilitado para tratar aquela patologia clínica que o paciente está apresentando, né, a dose adequada para esse tratamento, a posologia, que a gente chama, que é a forma do paciente tomar esse medicamento, o tempo, um tempo determinado e o menor possível para que se extingua essa patologia que está sendo apresentada, e também o menor custo, tanto para o paciente, e se falando de um sistema de saúde regido pelo governo, também para a comunidade, né, também gastar menos, né, com isso. Basicamente, em relação aos medicamentos, porque eventualmente a pessoa tem um resfriado, uma gripe, uma questão, ou tem uma dor de cabeça, tem enxaqueca, quais medicamentos que podem ser comprados sem receita, quais é imprescindível que o médico faça a sugestão do medicamento, a receita, via receita? Como profissional, eu gostaria que todos os medicamentos fossem indicados pelo médico ou pelo farmacêutico. A mudança da lei que estava sendo regida até um certo tempo, um certo período atrás, melhorou na questão que o farmacêutico também está habilitado para estar indicando medicamentos de venda livre para as pessoas. E isso também diminui a questão da automedicação, né? Você tem já um profissional que está habilitado a fazer essa indicação. Então, em se tratando de medicamentos de venda livre, o paciente pode, mas não deve, comprar sem a ajuda de ninguém. O medicamento está na prateleira, se ele é de venda livre, ele pode ser comprado sem qualquer barreira que impeça, né, essa automedicação, né. Outros medicamentos, agora falando mais recente, como os antibióticos, que era uma preocupação dos profissionais, inclusive do governo, com o uso elevado, né, de antibióticos, já estão sendo restritos. Então, hoje se precisa realmente da receita médica. Até que ponto o telespectador, por exemplo, pode procurar diretamente a farmácia e contar com o auxílio do farmacêutico, e em quais casos ele precisa procurar o médico? Hoje, o sistema de saúde está muito interligado, então, assim, não se tem mais barreiras quanto ao médico ou ao farmacêutico, ou ao enfermeiro. Por exemplo, no hospital se tem uma equipe médica, ou uma equipe de profissionais que estão, saúde, exatamente, que fazem esse acompanhamento, cada um na sua área, né? Então eu acho que está cada vez mais próximo, e os profissionais, os médicos novos que estão se formando, se mudou esse conceito de distanciamento em benefício do paciente. Se viu que quanto mais estreita essa relação, seja do farmacêutico ou do médico, e que se tem esse canal aberto de diálogo, quem vai se favorecer é o próprio paciente. Mas o farmacêutico está habilitado, desde que tenha handicap para isso,
né, a prescrever os medicamentos de venda livre, né? E, ao meu ver, é muito mais interessante a pessoa consultar o farmacêutico sobre esses medicamentos do que comprar sem o aconselhamento de ninguém, né? Qual o risco da pessoa, por sua livre e espontânea vontade, né? Às vezes a gente acha que tem um conhecimento, tem até um ditado que diz que de louco e de médico cada um tem um pouco, Exatamente. Né? E a gente tem deu uma dor de cabeça, a primeira coisa, preciso tomar o remédio X, vai na farmácia e compra. Se for um medicamento livre, tem a orientação pelo menos do farmacêutico, ok. Mas a gente tem aí esse número que foi alarmante, que citamos, né, de 20 mil pessoas, e um número já talvez até ultrapassado, talvez o número seja até maior, de pessoas perdendo a vida por conta da automedicação. Qual que é a influência do medicamento, daqui a pouco mascarando uma doença ou alguma coisa? Os riscos da automedicação, Daniel, são imensos, né? E de vários tipos. Sim. Né? Como tu falaste, ele pode estar mascarando alguma patologia, porque ele faz um tratamento preliminar, mas daqui a pouco o paciente não apresenta só aquilo, ou a doença se manifestou daquele jeito, mas não está sendo tratada adequadamente com aquele medicamento. Claro que num primeiro momento o paciente até pode apresentar uma melhora, mas num segundo momento e silenciosamente a doença, né, a patologia pode evoluir. Você já está tomando algum medicamento de forma contínua e inserir nesse rol um outro medicamento e os dois terem uma interação negativa, que aí vai se manifestar na forma de um efeito colateral ou de uma reação adversa, né, que vai trazer um malefício imenso para o paciente, né? Além do risco e também do desperdício de dinheiro, porque você pode estar gastando num medicamento que não vai surtir efeito, não vai ter eficácia para o quadro clínico que o paciente apresenta, né? Quero aproveitar a sua área específica hoje de atuação, que é a questão de manipulação. Fala pra gente como é que está esse mercado aqui em Cachoeira também. Os medicamentos manipulados, ao meu ver, sempre vão ter benefício perante ao medicamento de referência, ao medicamento da drogaria, no aspecto de custo, né? Vão ser sempre mais baratos do que o medicamento convencional. Então isso já representa uma grande vantagem, né, para o medicamento manipulado. E as próprias normas da Anvisa, né, que rege todo esse quadro de manipulação e das drogarias também no Brasil, transformaram a farmácia de manipulação numa mini indústria. Então hoje se tem praticamente o mesmo controle de qualidade que se tem numa indústria, se tem nos medicamentos que são fabricados em farmácia de manipulação. Então você está proporcionando para o seu paciente ou para o seu cliente um medicamento a um custo mais baixo e com uma qualidade similar ao medicamento que ele está comprando na drogaria. O efeito é igual, né? Excetuando medicamentos que têm patentes, que, enfim, não se disponibiliza o sal do medicamento ainda para se manipular, né? E algum medicamento que tem uma peculiaridade que não se consiga reproduzir, né, na forma da manipulação. Mas acredito que 90% dos medicamentos a gente consegue reproduzir fidedigno ao da drogaria e com vantagem financeira para o paciente. E os pacientes estão cada vez buscando mais essa alternativa, muito em função de custo, mas também porque você tem uma individualização do medicamento. O medicamento sai com o nome do paciente, você tem uma atenção extra com o paciente que daqui a pouco na drogaria você não vai ter. Conversamos aqui com o Vinícius Hipólito, ele que é farmacêutico, a sua área de atuação é especialmente manipulação em Cachoeira do Sul, falando um pouquinho sobre essa campanha que vai aí até o dia 11 de maio, para que as pessoas possam usar de maneira racional os medicamentos e evitarem a automedicação. Vinícius, muito obrigado pela participação com a gente aqui no NT Sul e sucesso no seu trabalho. Obrigado, Daniel. É um prazer. Só vou aproveitar o espaço para dizer às pessoas que não coloquem medicamento no lixo comum e que vão até a farmácia para descartar seu medicamento, que isso também é uso racional do medicamento e contribui também para o meio ambiente. Perfeito. Obrigado, Daniel. Valeu, Vinícius. Darcy.